A partir de agora, Estúdio Livre. Estúdio Livre. Muito bem, começando mais um episódio do seu podcast Estúdio Livre, primeira temporada 2021, nosso novo podcast Estúdio Livre. Sempre lembrando que no ano passado nós estivemos no ar com o podcast Diário Psi. Este ano, fazendo aquela mescla entre a comunicação, a psicologia e a tecnologia, nós trazemos o Estúdio Livre, que é o resgate da minha experiência como radialista, abordando temas muito variados. E, lógico, estou à disposição para a sua sugestão de tema também. Fique à vontade, mande aqui através das redes sociais, lá no meu Instagram ou Facebook, a sua sugestão. Muitas entrevistas, muitos bate-papos bastante interessantes, tá bom? E, lógico, como eu disse, resgatando um pouquinho da minha experiência do rádio. Estúdio Livre foi o meu primeiro programa de rádio e aqui eu resgato um pouquinho daquela experiência, inclusive um pouco também daquela linguagem do rádio que é realmente encantador. Mais uma vez, super obrigado pela sua audiência. Compartilhe aí nas redes sociais e confere agora o nosso tema de hoje. Bom, vamos falar um pouquinho de arte, um pouco não muito, vamos falar sobre muita arte aqui no nosso podcast Estúdio Livre, porque a arte não se oprime. Estúdio Livre. A gente vai ter uma conversa muito especial que eu já estava aguardando há um tempo, que é com o professor efetivo da Universidade Federal do Acre, UFAC, doutor em artes cênicas pela Unirio, mestre em ciência da arte pela UFF, graduado em pedagogia e licenciatura em teatro e coordenador da área de estágio supervisionado no curso de licenciatura em artes cênicas, teatro da UFAC, tem qualificação profissional como ator pela Escola Teatro Martins Pena, foi membro da equipe de Coringas, do Centro de Teatro do Oprimido, onde trabalhou diretamente com Augusto Boal e, obviamente, esse vai ser um dos assuntos que nós vamos abordar por aqui e... lógico, você já deve estar sabendo que eu vou conversar hoje com o professor Flávio da Conceição. Professor, muito obrigado por aceitar o meu convite. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Já é uma segunda conversa, né, que nós temos pelos meios de comunicação. Conversei com você em 2018 lá na Rádio CBN sobre justamente o Teatro do Oprimido. E, lógico, este ano de 2021 vai ter muitas novidades, hein? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá, Arif, tudo bom? Obrigado você pelo convite e uma boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, de acordo com a hora que os ouvintes estiverem ouvindo o seu podcast. Fico muito feliz com o convite. De fato, o podcast ele nos dá essa liberdade, né? Inclusive, é um podcast que ele se torna atemporal. Enfim, embora nós tratemos de temas pontuais, específicos, são informações que ficam ali para sempre na internet. Enquanto houver internet, vai ter informação por lá. Mas, professor, gostaria que você me tirasse uma dúvida aqui, uma curiosidade, né? A primeira vez que eu falei com você, você se apresentava como o Flávio Sanctum. E agora você se apresenta com o seu nome verdadeiro, né? O Flávio da Conceição. O Sanctum significa o quê e por que a mudança? Como é que é? Olha, Sanctum significa santos, né? Santo. E é um dos meus nomes, um dos meus sobrenomes, né? Meu nome é Flávio Santos da Conceição. E esse nome, Sanctum, ele me foi oferecido pelo universo, né? Assim, numa inspiração, para que eu fizesse também uma homenagem, porque na época eu era Rosa Cruz. Que é uma filosofia de vida espiritualista, né? E existe, né, um espaço no astral chamado Sanctum Celestial. E eu estava fazendo uma meditação num momento da minha vida e recebi, né, nessa meditação essa inspiração de colocar o meu sobrenome de Flávio Sanctum. Eu era muito jovem, devia ter uns 19 anos, e eu resolvi adotar esse nome, fiquei, né, com esse nome durante um bom tempo, escrevi livros com esse nome, né? Toda a minha trajetória até os 40 anos, mais ou menos, foi, né, dos 19, 20 anos aos 40 anos, foi como Flávio Sanctum, e
quando eu fui ao Acre, né, quando eu comecei a frequentar os espaços, né, que os acreanos frequentam, as discussões sobre ancestralidade, eu conheci, né, a doutrina da barquinha, do Santo Daime, né, na madrinha Chica Gabriel, sou pré-fardado na barquinha, né, tô me encaminhando para o fardamento, e também nos trabalhos espirituais da barquinha eu recebi, né, uma nova inspiração, porque a gente vai entrando em contato também com a nossa ancestralidade. Eu acho que o nosso nome é uma coisa muito importante, né? E Conceição é o nome do meu pai era Edivaldo da Conceição, na Romaria de Nossa Senhora da Conceição, no dia da entrega da Romaria, eu me fui questionado, né, pela espiritualidade. Por que eu escondo a minha ancestralidade? Por que eu não assumo, né, essas referências dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, que tinham descendências negras, descendências indígenas? A gente tem uma falha muito grande, né, nos povos originários do Brasil, porque a gente não tem clareza da nossa árvore genealógica, como muitas pessoas que vêm da Europa, né, os brancos, eles têm essa clareza, eu era da família tal na Europa. A gente que é de uma classe mais pobre, né, que veio de uma classe mais pobre, hoje não sou tão pobre assim porque eu tenho emprego público, né, a vida vai melhorando, graças a Deus, mas é mais difícil a gente ter acesso às nossas origens. Então, eu quis retomar as minhas origens, né, retomar a importância da minha família nesse trabalho que eu estou fazendo e resolvi voltar. Na verdade, não é... Muita gente fala assim, por que você tá com esse nome novo? Na verdade, não é um nome novo, né? É o meu nome original que eu resolvi assumir e adotar em referência também à minha família, aos meus ancestrais. Muito bem, que bacana. Bom, os seus alunos, quem te conhece, já sabe a razão de você ter vindo para o Acre. Naquela entrevista que nós fizemos, você explicou, mas para quem está ouvindo, te conhecendo pela primeira vez, né? Quem não te conhece, o seu rosto, vai conhecer através da imagem que vai lá no card do nosso podcast ou pode te procurar lá no Facebook, que vai encontrar com certeza. Mas qual a razão de você ter vindo justamente para o Acre, né? Bom, você é do Rio de Janeiro, inclusive você está no Rio, né, agora, né? Agora eu estou no Rio por conta da pandemia. Sim. Eu vim passar o Natal, o Réveillon com a minha família. Estou de férias agora da universidade, então estou aproveitando um tempinho para ficar perto da família, né? Porque o Acre é bem distante do Rio de Janeiro, então não é sempre, não é rapidamente, não é igual o Rio e São Paulo. Lá, vou passar um final de semana no Rio, não dá. Tem que ser tudo muito planejado, né? Muito organizado, até financeiramente, porque os valores das passagens são muito altos. Claro. Né? Mas como eu fui parar no Acre, você gostaria de saber? Isso. Então, vou falar sinceramente, desde criança que eu olhava o mapa do Brasil e tinha uma curiosidade muito grande pelo Acre, né? Muito tempo eu pensava assim, poxa, o Acre, o que deve ter lá? Né? Eu acho que nem passa por essa brincadeira que muita gente, brincadeira de mau gosto, fala, o Acre existe, não existe, nem era isso. Eu olhava, né? E não era nem por ser distante, porque Roraima ainda é mais longe, eu olhava para Roraima também, ou Amapá, mas eu olhava para o Acre e falava, poxa, interessante, Acre, né? E eu tinha uma atração pelo Acre. Conheci o Acre num trabalho que eu fiz com o Sesc, um projeto chamado Sesc Dramaturgia, e aí era numa época que estava fazendo um evento sobre as peças, eu acho que era aniversário da ditadura militar, alguma coisa assim, e aí a gente estava fazendo peças que discutiam essa questão da ditadura, né? E aí eram peças de Guarnieri, de Anfrancisco Guarnieri e do Augusto Boal, e aí a gente fez, né, na época eu era do Centro de Teatro do Oprimido, a gente fez um projeto com o Sesc no Brasil inteiro, e aí eu fui escalado para ir para a região norte, aí eu fiz esse trabalho em Roraima, no Amapá, em Manaus e no Acre. Foi quando eu conheci Rio Branco a primeira vez, achei muito bonita a cidade, falei, poxa, que cidade bonitinha, assim, acolhedora, as calçadas de tijolinho vermelho, eu achei muito legal. E aí fiz o trabalho e pensei, poxa, conheci
o pessoal do curso de artes cênicas, né? Fui até a UFAC, a professora Andréia, na época a professora Andréia Maria Favila, ela era a coordenadora, me apresentou o curso, as salas, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, poxa, eu acho que seria um lugar interessante para eu trabalhar. E ela falou também, aqui o pessoal gosta muito do teatro do oprimido, então se você... seria muito bom ter um professor de teatro do oprimido. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, finalizei o meu doutorado na época, isso foi em 2014, aí em 2016 eu finalizei o doutorado, e em 2017 eu fiz o concurso para substituto, fui para o Acre em 2017, e aí em 2018 consegui virar professor efetivo, e estamos aí com os projetos, né? Essa trajetória é bem interessante, porque é uma trajetória também de autodescoberta. Bacana. Né? Tanto pessoal como profissional. Você está ouvindo o Estúdio Livre. Estúdio Livre. No caso da arte, o que veio primeiro? Foi justamente o teatro, ou foi a música, ou tudo junto, misturado? Como é que isso se desenrolou? Eu acho que foi tudo junto, porque quando eu era criança, eu sempre pensava, além do teatro e da música, eu sempre gostei muito de desenhar, de criar histórias em quadrinho, né? Meu sonho era conhecer o Maurício de Souza, né? De trabalhar nos quadrinhos do Maurício de Souza. Então eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, brincava, né? De fazer muitas artes ao mesmo tempo. Sempre inventei música, sempre fiz composições, desde criança tinha grupo musical, tive banda de rock, mas também sempre fazia teatro, né? Tinha o meu grupo lá de teatro, que se apresentava, né, nas escolas, né? Só que eu conheci o Teatro do Oprimido muito jovem, com 18 anos de idade, né? Eu entrei para um grupo de Teatro do Oprimido. Então, a música, tudo assim, ficou um pouco mais calmo, e aí eu fui me dedicando mais ao teatro, porque eu fui vendo que o teatro começou a dar certo, né? E eu vi também a possibilidade de dar aula de teatro, né? O primeiro salário, o primeiro pagamento que eu recebi como um professor, né, de projetos de teatro ainda, não era nem universidade, escola, eu percebi, falar, nossa, é possível eu ter uma renda só sem ser ator, porque a gente sempre pensa, vou ter que ser ator para trabalhar com teatro. Não, mas você pode dar aula, você pode escrever peça, pode dirigir, você pode ser cenógrafo, pode ser figurinista, pode ser maquiador, né? Você pode ser muitas coisas nesse universo artístico. E aí que eu fui me dedicando mais ao teatro, fui fazer escola de teatro como ator, fui, né, depois fazer a licenciatura e o mestrado, né, tudo nessa linha do teatro, porque eu também vi no Teatro do Oprimido uma oportunidade de fazer arte e fazer política ao mesmo tempo. Ah, que bacana. E o Teatro do Oprimido já te fisgou assim de imediato? Ou foi um namoro um pouco longo? Como é que funcionou? Olha, me fisgou de imediato porque, assim, na minha época era muito difícil, né? Eu tô com 44 anos agora, então estamos falando dos anos 90, né? Nos anos 90 não tinha internet na época, né? Eu fui conhecer a internet lá para os anos 2000, 2001. 90, eu entrei para o Centro de Teatro do Oprimido em 95, eu tinha 18 para 19. E aí, na época, não tinha internet, então os cursos de teatro que tinham aqui no Rio de Janeiro eram muito caros, né, era o tablado, né, que era super caro, ou a própria universidade, então eu não via muita possibilidade de fazer cursos de teatro. Quando os coringas do CTO foram, né, e montaram esse grupo dentro do movimento social que eu fazia parte, né, eu já vi uma possibilidade grande de fazer teatro e não pagar por isso, né? Então era um curso de teatro que eu fazia, né? Tinha aulas de teatro, tinha cenário, tinha figurino nas peças que a gente fazia, e eu não precisava pagar. Então a primeira questão foi, porque assim, isso a gente fala sempre, né? As pessoas vão para o Teatro do Oprimido, não é nem pela política, é pelo teatro. Elas querem fazer teatro, elas querem, né, fazer arte, se divertir. E aos poucos eu fui compreendendo a importância política e social daquele teatro que eu fazia, né? Pela militância, pelas leis que a gente fazia, o teatro legislativo, na época o Bal era vereador, né? Ele foi vereador do Rio de Janeiro de 92 a 96,
2, 3, 4, 5, 6, isso, de 92 a 96. E aí, nessa época, tinham muitos grupos de teatro na cidade toda do Rio de Janeiro. E aí, a gente não precisava pagar, né? Os profissionais já eram pagos também pelo próprio gabinete do vereador. E aí a gente fazia muitas apresentações no interior do Rio de Janeiro, nas ruas, nas escolas. Isso, para mim, poxa, era maravilhoso, né? E aí, também, depois, a gente conseguiu criar projetos sociais, porque o grupo que eu fazia parte falava sobre AIDS, prevenção, gravidez precoce, né? Todas essas questões que na época era muito discutido ainda nas escolas. E aí a gente conseguia patrocínio com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Justiça, né? Então a gente conseguia receber uma bolsa como atores, né? Uma bolsa de auxílio, né? Que era pouquinho na época, mas já era uma ajuda para os jovens. Então isso já foi, eu fui me desenvolvendo e fui entendendo aos poucos, né? Essa importância do teatro do oprimido. Muito bem. Agora, para quem não conhece o Teatro do Oprimido, explica para a gente como é que funciona o Teatro do Oprimido, as ideias do Boal, para a gente entender um pouquinho melhor. Eu falo pra caramba, hein, Ari? Se eu estiver falando muito, você me corta. Pode tá bom? falar. O podcast é para isso, por isso que o nome é Estúdio Livre, é para falar mesmo. Então, o Teatro do Oprimido ele surgiu, né, numa época onde a efervescência de um pensamento onde o oprimido fosse protagonista estava ocorrendo na América Latina. Mesma época que Paulo Freire criou a pedagogia do oprimido, que a teologia da libertação, do Leonardo Boff, né, do Frei Beto, de outros teólogos, foi surgindo. Né? É como que você faz para deixar o oprimido num espaço de protagonismo onde a fala social vai ser do oprimido, porque sempre é a classe dominante que fala sobre o oprimido, né? Que diz o que o oprimido tem que fazer, o que o oprimido ou a oprimida, né, nesse caso, como eles devem agir. Então, o Boal criou, na verdade, a criação do Teatro do Oprimido ele foi um processo de anos e anos. A cada contato com a sociedade, com a plateia, o Boal percebia que era necessário mudar as estratégias, porque os tempos vão mudando, né? Então, no início do Teatro do Oprimido, era algo muito mais militante e mais diretivo. Então, eram peças que diziam, né, que falavam sobre reforma agrária, né, sobre greve, né? Por quê? Porque o teatro pode servir como uma arma, né, como um instrumento de transformação social. Então, o Boal, por exemplo, ele se inspirou em vários movimentos de teatro político que já existiam na União Soviética, na Alemanha, nos Estados Unidos, e ele volta para o Brasil, porque ele foi exilado, né, nos anos 70, nos anos 60. Quando ele volta para o Brasil, ele traz essas técnicas que já eram realizadas fora do Brasil, né? Como que você pode usar o teatro para reivindicar seus direitos, em vez de você ir lá só com uma passeata ou só com placas dizendo queremos aumento de salário, você pode criar uma peça de teatro e lutar, né, mostrar, dar sugestões para as pessoas de como agir para melhorar a sua situação como trabalhador. Então, esse foi um primeiro passo. Mas aí o Boal vai percebendo, e nós também, que vamos trabalhando com ele, que a sociedade é muito mais subjetiva, ela é mais complexa, né? A gente sabe que, né, a gente vendo noticiários, vendo esses programas, por exemplo, o Big Brother agora que está em voga, né? As pessoas não são só oprimidos e opressores. Não existe, eu só sou oprimido, tadinho de mim. Não, nós somos humanos. Os humanos, eles são oprimidos / opressores, né? Então, ele vai percebendo também na sua prática que ele precisava de técnicas artísticas que fizesse com que o ser humano refletisse, pensasse sobre a sua condição de oprimido, mas também como que em muitos momentos a gente reproduz a opressão, né? É o que o Paulo Freire diz, que nós temos muitas vezes o opressor, ele entra na nossa
subjetividade que, como se fosse uma sombra, né? Como se fosse um hospedeiro. E aí, no momento em que eu me coloco numa posição de poder na sociedade, em vez de eu mudar a sociedade, eu reproduzo as opressões que eu sofri, né? Muitas vezes, você, por exemplo, o exemplo de um pai, né? Às vezes o pai, quando era criança, sofreu, o pai maltratava, batia, e quando essa criança vira adulta e se transforma num pai, às vezes ele não é carinhoso, às vezes ele fala, eu também, meu pai era muito duro comigo, eu vou também ser duro com meu filho, ele precisa passar pelo que eu passei porque eu aprendi dessa forma. Então é como se você achasse que as ações da sociedade só funcionassem através da força, da violência, da opressão, né, da pressão. E a gente vê a sociedade como está hoje, né? A gente não vê mudança. A gente vê que a gente, às vezes, confia numa pessoa, confia num político, confia num líder espiritual, e quando essas pessoas chegam no poder, elas não mudam a sociedade, elas só reproduzem as ações desses opressores. Então, na verdade, o que é? Estou falando tudo isso para explicar o que é o teatro do oprimido. São Sim. técnicas, são jogos, são atividades artísticas, que não é só teatro, mas a gente também usa as artes plásticas, a dança, a música, para fazer com que o oprimido, né, essa pessoa que se sente injustiçada, ela se perceba como oprimido, mas que ela também reflita quais são as estratégias que a gente pode criar para que no momento em que eu não esteja mais na situação de oprimido, eu não me torne um opressor, né? Porque essa liberdade e essa sociedade ideal, sem opressão, ela só vai acontecer se a gente largar as armas e a gente pegar em flores. Uhum. Eu acredito muito nisso, né? Sim. Numa revolução não armada, mas numa revolução amada, onde a gente possa realmente, como uma escolha política e social, ter o amor e a fraternidade como um objetivo final. Eu acho que a gente só vai conseguir uma sociedade melhor e transformada se a gente realmente, né, for radical. Ser radical, eu acho, nessa sociedade que a gente está, é ser amoroso e afetivo com o outro. Uhum. Concordo com utopia, você. Né? Estúdio Livre. Concordo com você, mas eu vejo aí, pelo que você está relatando e para quem está acompanhando, que temos aí um sentido muito prático, né, da questão da opressão, e também tem um valor até terapêutico, né, para as pessoas que estão adentrando nesse universo e se envolvendo, né, vivenciando essa prática, né, professor? Com certeza, né? Na verdade, toda prática artística, ela vai ser terapêutica, né? A gente não fala que é uma terapia, porque você que é um psicólogo, né? Para ser uma terapia, a gente tem que acreditar que exista algum transtorno, alguma doença, alguma coisa não está funcionando ali. E tem a mediação do próprio terapeuta, Sim. né? Que vai ter as suas interpretações. No teatro do oprimido, a gente tem a figura do Coringa, né? O Coringa, ele não é um terapeuta, ele pode até ter uma formação terapêutica, né? Mas ele ali nas ações do teatro do oprimido, ele participa mais como um mediador e mais como um questionador, para fazer com que a pessoa descubra sozinha. Eu gosto muito da imagem do pedagogia, eu tendo muito essa ideia. O que é o pedagogos, né? É uma palavra grega. Era aquela pessoa, aquele adulto que caminhava junto com a criança, ou junto com o seu aprendiz, e nesse caminhar as coisas iam acontecendo, ele ia falando sobre o que ia acontecendo, sobre o que ia vendo, e esse estudante, né, esse iniciante, ia percebendo as coisas que iam acontecendo, ele ia aprendendo através da experiência, né, através da prática. Então, para mim, Coringa é esse pedagogo que caminha ao lado desse grupo de oprimidos, né, desse grupo social de pessoas, e ele não diz o caminho. Ele fala, existem possibilidades, e é esse oprimido que vai escolher as suas possibilidades, né, sem julgamento.
Então, é esse processo de caminhar, de perceber que existem várias possibilidades, que não tem uma só saída, que é um processo terapêutico, né? Eu acredito muito nisso. Sim. Então, a função do Coringa, bom, era um outro tópico que eu iria lhe perguntar, e agora já lhe pergunto, qual é a função do Coringa e o que é o Coringa, né, dentro do Teatro do Oprimido? Seria isso que você explicou ou teria mais alguma coisa? Assim, quando o Boal, ele pega a figura do Coringa, né, já era uma figura sem esse nome, né, muito usada pelo Brecht, que é um teatrólogo da Alemanha, né, que é um dos primeiros diretores e teóricos do teatro, que coloca a questão do povo, do proletariado em cena, né, no palco. E aí o Boal não é contemporâneo ao Brecht, mas ele estudou muito a prática do Brecht, e aí ele trouxe a prática de você ter um narrador em cena, né, nas suas peças, e ter como se fosse um comentador. Isso o Boal fazia nos anos 60, no Teatro de Arena, em São Paulo. Quando o Boal começa a pensar numa forma mais democrática de se fazer teatro, ele vai percebendo que esse narrador, esse Coringa porque na carta do baralho, né, no jogo de baralho, você pode colocar o Coringa em qualquer posição do jogo, né? Então, o teatro como um jogo também, esse Coringa, antigamente, ele podia tomar qualquer posição como personagem, ele podia substituir qualquer personagem, ou podia ser esse comentador. Quando vai se desenvolvendo a metodologia do Teatro do Oprimido com o passar dos anos, o Boal vai percebendo que esse Coringa não pode ser só um comentador. Ele precisa ser um mediador entre a plateia, que tem as suas ideias, e entre a cena. É como se... Você já viu o filme Matrix? Sim. Matrix, existem dois mundos, né? No teatro também existem dois mundos. Existe o mundo da ilusão, né, que é a cena apresentada, e existe o mundo, entre aspas, real, que é a plateia que está assistindo aquela ilusão, né? O Coringa é como se fosse o Morfeu do Matrix. O Coringa, ele sabe que existe uma cena, ele pode brincar nessa cena, ele pode ultrapassar e invadir essa cena, e ele pode também se comunicar com essa plateia. Muitas vezes é difícil, né, de ir no teatro e a plateia falar com os personagens. É muito raro você ver uma peça desse tipo. No Teatro do Oprimido, o Coringa, ele faz essa ponte, né, entre a plateia e entre a imagem, né, a cena, a ilusão. E a gente chama, né, o teatro fórum, que é um teatro de debate, que é quando a plateia pode entrar na cena e dar as suas alternativas para aquela cena, né, ao vivo ali no corpo. A plateia entra no palco, sobe, né, invade aquela ilusão. Sim. E aí o Coringa é como se fosse esse mediador que convida essa plateia para entrar na cena, que analisa com a plateia as ideias propostas durante a sessão de teatro fórum, né? Então esse Coringa como eu falo, é esse caminhante que caminha junto com a plateia, que caminha junto com os componentes do grupo. É como também, eu gosto muito dessa imagem, como a caverna do Platão, né? Qual é o mito da caverna do Platão, né? Todos estão na caverna, olhando o mundo só através das sombras. Quer dizer, olhando o mundo através de uma ilusão. É como se a plateia estivesse dentro dessa caverna, ou vendo essas imagens dentro da caverna, que é a ilusão. E o Coringa, ele faz o quê? Ele sai dessa caverna e diz, o mundo real é um mundo que tem opressão, é um mundo que tem injustiça. Ou vocês ficam nessa ilusão achando que está tudo bem, que todo mundo tem os mesmos direitos, né, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, ou você sai dessa caverna e tenta ver. É difícil às vezes, porque a luz é muito forte, a luz cega, a luz às vezes nos machuca, né? Então a luz da realidade às vezes ela é muito dolorosa, mas depois que o seu olho acostuma, você pode, né, mudar essa realidade, porque você já sabe como ela é, você não está mais no mundo de ilusão, né? Então esse é o Coringa, aquele que consegue perceber o mundo com as suas injustiças,
com a sua contradição e, de alguma forma, ele volta para a caverna e diz para os oprimidos: olha, a gente precisa se libertar, né? Ele só não diz o caminho, ele só não fala, né, você tem que fazer isso. Não, ele fala: ó, a porta da caverna está ali, você pode atravessar, o que você vai fazer também é responsabilidade sua, né? Uhum. É bonito, né? Com certeza. Estúdio Livre. Estúdio Livre. Dá asas à imaginação. Inclusive, eu quero fazer aqui uma ponte com algo que você falou a respeito da militância. Sim. Na era do cancelamento que nós vivemos, nós temos aí também diversas frentes de militância que estão ligadas ao movimento de defesa das pessoas negras, das comunidades LGBTQIA+, enfim. Mas o que eu tenho observado, posso estar enganado, e eu acompanho, eu não sou militante, eu preciso ser honesto, mas eu acompanho diversas frentes de militância como uma espécie de respeito, de apoio, com aquilo que eu me afinizo, mas o que eu vejo muito é uma espécie, eu entendo, como psicólogo, que existe um cansaço por parte de muita gente, mas isso tem gerado um tom de agressividade, de violência verbal, e são poucos aqueles que trazem esse conceito de transformação pelo afeto, como você colocou, muito poucos. Em grande parte, o que eu observo é realmente o revide e uma agressividade muito grande. Como é que você observa isso, professor? Eu compreendo também, porque eu tenho muitos amigos, né, que são do movimento de militância, né, tanto do movimento LGBT, como do movimento negro, movimento de mulheres. Eu entendo também, assim, como você falou, né, esse cansaço, porque é o que muitos dizem: não estou aqui para ensinar, por exemplo, as mulheres, eu não quero mais ensinar os homens a não ser machista, ou os negros falando, não quero mais ser um professor ou ensinar as pessoas a não ser racista. Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu acho que existem muitas formas de você fazer militância. Essa não é a única militância que existe, porque a própria militância ela já virou algo institucionalizado, né? Porque, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é um tipo de militância. Eu acho que você é militante, sim, né? Você agora está fazendo uma ação de militância, falando de teatro oprimido, onde você fala da própria psicologia como algo possível de ser discutido fora daquele gabinete do psicanalista, que é algo um pouco também elitista, né? Então isso é uma forma de militância, né? Então eu acho que existem muitas formas de você passar uma ideologia, de você questionar, né? É claro que esses grupos que já estão organizados e que têm uma luta de muitos anos, eles não podem também ser desconsiderados, né? Mas eu acho que a gente cai novamente naquilo que eu falei antes, né? Como que a gente consegue mudar a realidade se a gente está propondo lutar com as mesmas armas dos opressores, né? Como que, por exemplo, você imagina, se as mulheres sofrem muito machismo, né? Existem muitas mulheres que são assassinadas, né? Se um dia, e aí por conta do quê? Do patriarcado, né? A sociedade toda ela é baseada no machismo, no patriarcado. Se um dia as mulheres chegarem ao poder e reproduzirem esse patriarcado, né? Se elas não mudarem a forma de agir, a opressão vai continuar. Só o que vai mudar vai ser o sujeito da opressão, né? A mesma coisa, é isso que muitas pessoas desses movimentos agora, políticos, completamente conservadores, dizem: é uma ditadura gaysista, porque eles estão, ou ditadura gaysista, ou ditadura dos negros. Isso não existe, na verdade, né? Mas o que eles querem dizer, acho que no fundo se os gays, ou os negros, ou as mulheres, quer dizer, se o oprimido chega no lugar de poder e a gente não se liberta da sombra do opressor que há dentro de nós,
a gente não vai mudar a sociedade, né? Então, assim, eu acho que eu sei que é necessário muitas vezes você ser ríspido, você ser forte, né? Precisa de uma força, mas se a gente não tem uma reflexão realmente e tenta mudar a estratégia de revolução, a gente não vai mudar o mundo, né? O mundo vai continuar do jeito que está, só vai trocar os lugares, né? É uma proposta, como eu falei, assim, um pouco ousada, é um pouco... eu não sei se vai dar certo, né? Se é um caminho que vai dar certo, mas do que eu vejo a sociedade do jeito que sempre foi, por exemplo, nunca deu certo, né? A Revolução Francesa, por exemplo, né, que a gente falava, a Revolução, vamos cortar a cabeça dos reis e das rainhas, vamos tirar os monarcas do poder para a burguesia, né, ascender ao poder e todo mundo ter, né, o mesmo conforto, as mesmas oportunidades. Isso não aconteceu. Sim. Por quê? Porque a burguesia usou os mesmos instrumentos, a mesma opressão, a mesma forma ditatorial, né, de governar. Uhum. E o povo se ferrou, né? E agora a gente está lutando contra a burguesia, né? E aí? Se um dia chegar ao poder e perpetuar essa forma de ação, ou essa forma de agressão, a sociedade vai permanecer no mesmo patamar. Por isso que eu acredito que a afetividade, o amor ao próximo, são os caminhos que muitos já nos apontaram, né? Há 2000 anos atrás, Jesus veio aqui e falou, esse é o caminho. A gente não escuta, a gente não atende, a gente fica batendo com a cabeça na parede, né? Uhum. É isso mesmo. Inclusive, isso também me fez lembrar de uma postagem que eu fiz nas redes sociais, através de stories no Instagram, e em que eu citava o conceito da arrogância, que não tem classe social, não tem cor de pele, não tem nem mesma idade, nem sexo, nem gênero. Ela é o que é, e independente de tudo isso, se a pessoa tiver esse aspecto negativo, por assim dizer, ou essa sombra bem aparente na sua personalidade, ela vai demonstrar independente de onde ela esteja inserida, porque e alguém questionou, então o arrogante é o fulano da elite e é branco. E eu citei, bom, é muito relativo, porque eu já vi pessoas, com todo respeito, não estou fazendo crítica a ninguém, mas eu já vi pessoas de pele negra, extremamente arrogantes, então não tinha a ver com a pele, e eram pessoas, e já vi pessoas também muito pobres, o que a gente chama de moreno, também muito arrogantes. Então isso é do ser humano, tá no inconsciente coletivo esse arquétipo, né, que e esses arquétipos que você está colocando aqui, professor, que acaba aflorando, se mostrando quando de repente uma pessoa se vê numa situação em que ela tem a capacidade do suposto poder, então ela sai da opressão e se torna o oprimido. É algo que também é interessante que a gente venha refletir sobre isso, não é mesmo? Sim. É claro que a nossa sociedade, ela tem uma educação que é machista, tem uma educação racista, nossa educação é homofóbica, né? Nós aprendemos a ser assim. Então é algo também coletivo. Eu acho que quando essa pessoa fala, o arrogante é o branco, heterossexual, é porque na sociedade a gente aprende isso, que o melhor é o branco, heterossexual, de classe média, né, que tenha tal aparência, né, que tenha determinado tipo de emprego, que vá a determinados lugares, que se vista assim. A gente se acostuma com isso, né? Uhum. Porque também não é um problema individual, é algo coletivo. Só que esse coletivo é feito de indivíduos, não é isso? Sim. Então, talvez seja esse momento quando Paulo Freire fala de uma conscientização, porque você não consegue
mudar a sociedade sem mudar os indivíduos dessa sociedade, né? Então, essa conscientização coletiva, ela também perpassa por uma conscientização individual, né? Quando a gente fala, porque é o que acontece, a nossa sociedade está doente, é porque nós temos indivíduos doentes. Então, não adianta você só resolver coletivamente, porque, novamente, somos complexos. Não é só individual e não é só coletivo, é individual e coletivo junto, tudo ao mesmo tempo. É trabalhoso, sim, né? Mas é isso. A gente não pode falar, não vou trabalhar a subjetividade, porque o negócio é um problema concreto. É só o objetivo, é só o salário que importa, né? É o salário que importa. Mas se a pessoa ela não dorme bem, ou se ela não se sente incluída, não se sente querida, né? Se ela se sente inferior, tudo isso é subjetivo, né? Uhum. Ela também não vai se sentir apta, né? Ela não vai se sentir pertencente a essa nova sociedade. Então, é um trabalho complexo e não é dicotômico, ele ele é amplo, porque a gente faz isso tudo né, ao mesmo tempo, as duas coisas, coletivo e indivíduo e coletivo. Certo. Isso mesmo. Estúdio Livre. E, bom, vamos ampliar aqui a nossa conversa, e eu gostaria que você falasse também sobre... Bom, tem a música, mas eu gostaria que você falasse também da sua produção literária, né? A sua produção literária, ela está ligada ao Teatro do Oprimido, ou você ampliou também um pouco mais as suas discussões? O primeiro livro que eu escrevi é um romance. Eu lancei ele a primeira vez acho que 2003, né? É um romance que fala sobre a homoafetividade. 2 meninos, 2 jovens se apaixonam na adolescência, né? É um pouco a minha história também. Eu comecei a escrever esse livro, eu tinha 16 anos, e aí eu passei por essa questão da sexualidade, né? De é pecado, não é pecado, pode, não pode, né? E aí, na época, eu comecei a escrever esse livro chamado Nada Mais do que Isso, só que eu cheguei no momento em que eu não conseguia avançar na minha escrita. Eu acho que eu era muito jovem, eu queria escrever um livro que pudesse realmente abrir a cabeça dos jovens, né? E eu acho que eu ainda estava muito jovem para abrir a cabeça de alguém. E aí eu parei, guardei meus escritos, e aí só com 20 e poucos anos, tipo 26 anos, eu peguei o material de novo e aí consegui, né, finalizar o livro. Então eu lancei o Nada Mais do que Isso, e aí tenho um livro que é sobre o teatro do oprimido, né, sobre essa questão da estética do oprimido, que não é só teatro, mas também a gente trabalha com as artes plásticas, com a dança, né? Então é o resultado do meu mestrado em artes, e aí está lançado também, que é a Estética de Boal, Odisseia pelos Sentidos, e fui organizador de 2 coletâneas, né, de textos sobre o teatro do oprimido. Um chamado Teatro do Oprimido e Outros Babados, fala sobre a diversidade sexual, né, com o teatro do oprimido. Então são vários textos, não só meu, né? A gente convidou vários autores para falar sobre as suas experiências com o teatro do oprimido e travestis, gays, lésbicas, né, dentro desse universo LGBT, QI+, né? E lancei também um outro livro chamado Teatro do Oprimido e Universidade. Aí é de um grupo de pesquisa que eu participava, que é o GEST, né? Que a gente fazia pesquisas sobre teatro do oprimido, e a gente lançou esse livro com vários artigos sobre as nossas pesquisas. Agora eu estou preparando, né, não tem data para ficar pronto, nem data de lançamento, mas sobre essa experiência desse teatro do oprimido no Acre, né? Porque agora eu estou coordenando o Gesto da Floresta, que é o grupo de estudos em teatro do oprimido da Floresta, onde a gente traz essa teoria do teatro do oprimido e realmente pensa sobre essas questões de afetividade, como eu falei, da energia da floresta, como que a gente consegue dar conta desses mistérios que a floresta amazônica nos oferece,
né, da espiritualidade, né, do povo acreano, do povo da floresta, né, dessas experiências com as medicinas sagradas da floresta, o Santo Daime, né? Então, como que todas essas influências elas podem colaborar no teatro do oprimido enquanto um instrumento, né, de autodescoberta, né? Como eu falei, porque muita gente, né, a maioria das pessoas fazem teatro do oprimido de uma forma mais militante para um coletivo. Só que, novamente, né, se a gente não trabalha as pessoas e os seus medos e esses opressores internos, se a gente não se cura, né, dessa opressão que não é só social, mas é também política, ela é subjetiva, ela é espiritual também, se a gente não se cura desse tipo de opressão, a gente não vai conseguir ter fôlego para mudar a sociedade quando a gente estiver no coletivo. Então, eu estou preparando esse material a partir dos meus projetos de extensão, projetos de pesquisa, de disciplinas, né, que eu aplico na UFAC, e eu pretendo, daqui a um tempo, que isso se transforme num livro, né? Que beleza. E aí tem a música, né? O ano passado você lançou um clipe, né? Uma música nova, mas essa foi a primeira ou já faz parte já de um projeto mais antigo? Como é que está se desenvolvendo o projeto ligado à música? Mas eu vejo que também tem muita ligação com essa questão da natureza, da floresta, essa coisa mais amazônica e também com a espiritualidade. Isso tem a ver. Eu acho que tudo é um processo, a gente vai se descobrindo aos poucos, né? Como eu falei, eu acho que eu sou um antes do Acre e o outro sou depois do Acre, né? Algumas músicas do meu primeiro... Eu lancei um EP, né? Com 4 músicas, que foi em 2017, até antes de eu ir pro Acre. Que já eram músicas que eu tinha produzido há muitos anos, quando eu era criança. E, né, lembra que eu te falei que eu gostava de brincar de música, de teatro? Então eu já tinha algumas músicas que eu achava elas interessantes e aí eu queria gravar, né? E é um trabalho assim, um trabalho direcionado para as crianças, mas às vezes eu tenho até um pouco de medo de falar que é para criança, porque não é tipo galinha pintadinha, não é aquela coisa de criança de infantilóide, não é. É para as nossas crianças reais enquanto crianças e para a nossa criança interior. Sim. Né? Então, eu tento trabalhar os mitos da floresta, né, as sereias, os encantos, os encantados, né, do mar, do céu, da terra, né, as questões dos indígenas, os mitos indígenas, que eu acho que são histórias muito bonitas. Então, eu já, como eu falei, eu lancei em 2017 um trabalho, né, com 3 ou 4 músicas. Ano passado eu lancei um remix de uma das músicas, que foi a Lua. Ano passado, na verdade, eu lancei 2. Eu lancei a Lua e o Sol, né? E aí eu lancei no final do ano um remix dessa música Lua e o Sol. E agora, eu já tinha algumas músicas já preparadas e guardadinhas. Eu tô criando, eu consegui um patrocínio, né, com a Fundação Elias Mansur, né, com a Lei Aldir Blanc. E eu estou preparando o lançamento de um CD, né, grande, com 11 músicas. Além desse CD, esse CD vai vir com um espetáculo performático. Não vai ser um show musical, vai ser um espetáculo onde eu conto histórias. Essas histórias realmente são esses mitos da floresta, são histórias também que eu criei a partir desses encantos. É uma homenagem também aos encantos da floresta todos, né, que me acompanham e que me guardam também, né, a nossa doutrina na barquinha, né, então tem todo um significado também espiritual. E aí eu estou preparando, tá ficando muito legal. Tem a Dani Mirini, que é uma atriz e diretora que está me dirigindo, que é do Grupo Vivarte. Quem está fazendo a direção musical é o Rodolfo Minari, que é um músico também aí do Acre, e quem faz as fotos é o Luiz Moura, que a gente foi agora para a Cachoeira e fizemos uma sessão de fotos muito bonita, muito legal, e aí vai ser lançado em abril. Vai ter podcast também com as histórias, eu contando as histórias, então vai ser muitas coisas, vai ser podcast, vai ser o espetáculo,
vai ser as músicas no Spotify, nas plataformas, então no Deezer, tudo. Então, assim, o bom desse projeto que eu consegui, né, com Elias Mansur, é que eu estou conseguindo ampliar bastante essa possibilidade, né, as crianças e com as nossas crianças interiores também. E com as crianças do astral também. Que bacana. Estúdio Livre. E isso aqui no Acre isso é muito curioso, porque agora não para adentrar exatamente no assunto e nem aprofundar, porque isso aí já é tema para outro podcast, para a gente falar sobre espiritualidade, lendas amazônicas, mas é curioso que aqui no Acre nós temos algumas peculiaridades, né? Como a própria religião Barquinha, se eu não me engano, ela só existe aqui no Acre, não é mesmo? Não, na verdade tem aí, mas a madrinha Chica Gabriel, que é a barquinha que eu sou fardado, ela autorizou alguns membros, né, que estão em outros estados a também abrirem, mas sobre sua orientação. Então tem um centro de muitos anos aqui no Rio de Janeiro, também com o mesmo nome, né? Tem um na Bahia, tem um em São Paulo e em Brasília. Em São Paulo, Brasília, são menorzinhos, né? Mas na Bahia tá bem grande, né? E aqui no Rio de Janeiro já tem mais de 10 anos que a barquinha daqui funciona, mas todos com os mesmos hinos, né? Seguindo o mesmo calendário, todos com a orientação da madrinha Chica. Mas tem outras barquinhas aí em Rio Branco que só tem aí. Ah, tá. Entendi. Né? Só da madrinha Chica que tem em outros estados. Que bacana. Inclusive é um tema, essa mudança também do podcast, o formato, justamente eu queria para que eu tivesse liberdade para abordar esses temas que dentro de um podcast temático sobre psicologia eu ficaria muito restrito, porque há uma certa dificuldade de compreensão por parte de alguns, acha que a gente está misturando as coisas e não é isso. São temas que envolvem a nossa cultura, que envolvem o inconsciente coletivo, que algumas peculiaridades aqui do Acre. Então eu ainda pretendo fazer um podcast justamente abordando esse tema da religiosidade, da espiritualidade aqui do Acre, trazendo esses aspectos bastante peculiares aqui nosso, nessa diversidade que nós temos aqui, e a facilidade que a gente observa de convivência. Obviamente, preconceito há, isso aí é inevitável. Inclusive você fez um relato lá no Facebook de algo. Sim, nesse sentido, né? É impressionante que só porque você estava usando branco, então as pessoas estavam questionando, e porque estava fazendo uma performance, as pessoas já achavam que era uma outra coisa. Que era um ritual, não sei o quê. Mas enfim. Mas isso acontece muito, Arif, porque, por exemplo, eu já tive vários relatos de colegas meus professores que vai na escola, por exemplo, de ensino médio, colocam maracatu para as crianças ouvirem na aula de música, aí as crianças, não, é macumba, não, isso aí. Muitas coisas ligadas, né, à cultura afro ou à cultura indígena são endemonizadas, né, são ligadas à ritual do mal, né? Por exemplo, samba, mas é porque todas essas manifestações culturais têm uma origem africana e indígena. Sim. Né? E é a nossa cultura também, né? A nossa cultura é uma cultura mista. A nossa cultura não é só africana e não é só indígena, é branca também. Né? Temos muita relação com a cultura portuguesa, alemã, mas a gente não pode deixar, né, esconder e apagar mais ainda a cultura dos povos originários, né, africanos e indígenas que estão presentes na nossa cultura o tempo inteiro, em todo o país. Com certeza. Muito bem. Professor, e os novos projetos? O que é que você está preparando para 2021, 2022? O que é que vem por aí? Ah, meu Deus, 2022 já. A gente está pensando em 2022 porque o sonho é que a gente consiga essa vacina até o final do ano, e já pensando já no futuro, né? Como é que vai ser 2022?
além, né, desse projeto de música e de espetáculo, porque tem muito tempo que eu não atuo como ator, né, então eu estou bem animado com esse projeto chamado Menino Beija-Flor, é o nome do espetáculo, que vai vir aí em abril, já estreia online. Além disso, como eu falei, eu coordeno o Gesto da Floresta. Então é um grupo de estudos, de pesquisa, um programa de extensão da UFAC, e que tem vários braços, né? Um grande programa de extensão. Então nós temos um projeto que é o ciclo de formação, que na próxima segunda-feira a gente já vai receber um convidado, né? Que o ciclo de formação todo mês a gente recebe um convidado para falar sobre o seu trabalho de teatro ou o seu trabalho como educador ou como artista, que tenha a ver com esses temas relacionados à floresta, aos encantos, à sombra, ao opressor, oprimido. Então, não necessariamente são artistas ou professores que fazem teatro do oprimido. A gente já teve a Dani Mirini, já tivemos a professora Tânia, já tivemos uma professora do Amazonas chamada, esqueci o nome dela agora, mas tudo bem, Amanda. E na próxima segunda a gente vai receber um coringa, que é da minha época, do Teatro do Oprimido, que é o Olivar Bendelac, que está trabalhando agora no Teatro do Oprimido e gestão socioambiental. Ele está fazendo essa ligação e eu acho que tem muito a ver o Teatro do Oprimido com esse questionamento sobre que planeta nós queremos habitar, né? Então ele vai estar com a gente, é gratuito, vou, né, tá passando para todo mundo nas redes sociais o link dessa palestra, que vai ser às 8 horas da manhã no Acre, 10 horas da manhã no Brasil. Então esse é um dos projetos que a gente vai ficar com ele até o ano que vem. Um outro projeto que a gente também já está aprovado pela PROEX da UFAC é o Dia Mundial do Teatro do Oprimido, que é dia 16 de março. A gente vai ter uma atividade de um dia inteiro, né? Vai ter uma palestra pela manhã com uma atriz, diretora e praticante de teatro do oprimido chamada Ana Lucero, que é do México, né? E ela vai fazer uma palestra, vai ser um evento internacional, né? E aí ela vai falar sobre a proximidade do teatro do oprimido com a teologia da libertação, né? A gente fala, isso não se mistura, sim, tá tudo misturado, a gente, ser humano, é tudo misturado, não existe, não se fala de religião quando se fala disso, não se fala de tudo ao mesmo tempo, que a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Enfim. Claro. Então, dia 16 de março vai ter essa palestra com a Ana Lucero e a gente vai ter uma oficina de teatro do oprimido virtual. Então, pessoal, é aberto para todo mundo, do Brasil, do mundo inteiro, vai ser em português, né? Mas quem quiser participar, pode participar. Eu vou estar também mandando, né, divulgando nas redes sociais o link, né, tanto da palestra como da oficina virtual. E durante o ano, né, falando de projetos, né, é seguir com o Gesto da Floresta. A gente vai oferecer também um laboratório prático, onde a gente vai experimentar, né, toda essa teoria que eu estou falando com você, a gente vai experimentar praticamente com jogos artísticos, com pinturas, expressão corporal, e a gente vai ver como que isso se dá na prática através dos nossos laboratórios teatrais. Isso deve acontecer a partir do meio do ano, e também vamos ter os seminários teóricos, que são esse debate que a gente está fazendo aqui, mais embasado teoricamente com os autores que podem colaborar com a gente. Então, tudo isso vai ser aberto para o público, não é fechado para o UFAC, não. É um projeto de extensão para os acadêmicos, mas também para a comunidade em geral, para quem quer conhecer o teatro do oprimido, se aprofundar, não num teatro do oprimido feito nos anos 70, mas sim num teatro do oprimido da nova era, da nova realidade, dessa nova humanidade que a gente precisa encontrar dentro de nós. Sim, é isso aí. E para te encontrar lá nas redes sociais, como é que faz? Dá para, de repente, conversar contigo, pedir informação, como é que faz? Sim, eu estou no Facebook, no Instagram também, em Flávio da Conceição. Também tem o meu canal no YouTube, onde tem as músicas, os clipes, tem algumas palestras também, Flávio da Conceição Oficial, lá no YouTube. Me procuram também no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas digitais. Tem lá as minhas músicas e todo esse material novo do Menino Beija-Flor vai estar também, né, nessas plataformas.
e, né, busca lá no Instagram, a gente conversa, né, tem um pessoal que se interessa pelo teatro do oprimido. Eu estou fazendo parte de bancas de mestrado, de doutorado, passo por orientação também. A gente tem agora um mestrado em artes cênicas, então o pessoal que quiser vir para o Acre para estudar teatro do oprimido comigo pode vir. Estamos abertos aí para todas as possibilidades, porque é importante a gente estar em movimento, né? Com certeza. Muito obrigado, professor Flávio da Conceição, professor efetivo da Universidade Federal do Acre, a UFAC, doutor em Artes Cênicas pela Unirio, mestre em Ciência da Arte pela UFF. Muito obrigado por ter participado aqui da nova temporada do nosso podcast, agora Estúdio Livre, 2º episódio. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o meu convite. Espero que você tenha muito sucesso nos seus projetos, um bom restinho de férias também por aí no Rio, né? E que a gente possa conversar outras vezes, sempre que tiver novidade, tá bom? Obrigado, Arif, você pelo convite. Obrigado por todo mundo que conseguiu ouvir a gente até agora, né? E eu acho que é muito importante a gente fechar com essa reflexão, né? Que revolução nós queremos? A gente não vai mudar o mundo com armas, porque isso só vai multiplicar a violência, multiplicar a agressividade da sociedade. Então, se alguém te ofereceu uma arma, ofereça uma flor. Isso é um ato simbólico, claro, né? Ofereça uma flor em vez de oferecer, né, agressividade para as pessoas, né? Vamos seguir os ensinamentos dos grandes mestres que já vieram à Terra e que já ensinaram tudo para a gente. Está tudo aí, é só a gente seguir para a gente ser mais feliz. Obrigado, Tarif. Estúdio Livre. Valeu, muito obrigado pela sua audiência em mais uma edição do nosso podcast Estúdio Livre. Te aguardo na próxima semana com mais um tema muito bacana. Lembrando que você pode conferir o nosso podcast no seu aplicativo de podcast preferido, sempre lembrando que está disponível lá no Deezer, Spotify, na plataforma Anchor, lá no nosso canal no YouTube tem uma playlist só para o nosso podcast e também no Google Podcast, Apple Podcast. Fique à vontade também para divulgar, tá bom? Até a próxima, um grande abraço! Estúdio Livre. Estúdio Livre.